Paz seja convosco. Amém. E como nós estávamos falando no intervalo, estamos falando sobre as ervas daninhas da ira. Falamos sobre ressentimento. Falamos sobre a amargura, que é o ressentimento contínuo. E agora nós temos a condição da inimizade e a hostilidade. São palavras praticamente sinônimas e denotam um nível mais elevado de má vontade do que produzido pela amargura. Então é um nível a mais. Enquanto você, no ressentimento, você não exterioriza aquilo, a amargura algumas vezes você também não exterioriza aquilo. No caso da inimizade, da hostilidade, você começa a não conseguir segurar mais isso dentro do seu coração. E você começa a exteriorizar através de ações contra pessoas ou situações. Enquanto a amargura pode, de certo modo, ser acompanhada de comportamento civilizado, geralmente a inimizade ou a hostilidade elas se mostram abertamente. Então, quando nós vemos a condição, por exemplo, do homossexualismo no Brasil, o homossexualismo no Brasil, ele não é algo que apenas querem ser aceitos, porque a sociedade já aceita. Não querem que apenas o judiciário aceite, porque já foi aceito, legalmente, civilmente, mas eles querem que de alguma maneira os cristãos evangélicos, eles não só aceitem, mas endossem aquilo. Então aquilo que enquanto era uma coisa dentro do coração, a pessoa começa a exteriorizar, para que as pessoas elas se sintam ruins ou más como eu estou me sentindo. Então a gente vê que no ano passado teve aquele especial de Natal lá da Porta dos Fundos, em que eles falaram Jesus Cristo como homossexual. Esse ano colocaram Deus num prostíbulo e Jesus ele é gerado dentro de uma condição como essa. Então eles estão cada vez mais avançando, tentando afrontar aquilo que os incomoda, que é o cristianismo, que é a figura do cristão ou do cristianismo em relação as decisões que eles mesmos tomam. Quase sempre, calma Menise, quase sempre a pessoa faz isso denegrindo o objeto da sua hostilidade. Então o homossexualismo ele olha para o cristianismo como uma forma de acusação contra eles, mesmo que ninguém fale, porque se alguém falar vai ser julgado, é condenado, é preso. Então as pessoas evitam falar, a menos que seja num ambiente acadêmico, num ambiente eclesiástico, as pessoas não falam. Dificilmente você vai ver num jornal alguém falando alguma coisa contra o homossexualismo, ou numa revista, ou num local público, no mercado. Situações de manifestação contra ou de repúdio contra o homossexualismo, de uma maneira externa, cada vez mais é cerceada. Então, por que eles se indignam? Porque a luz que emana de nós os incomoda. Eles sabem, dentro do coração deles, que está errado. Porque eles também foram criados à imagem e semelhança de Deus. E este incômodo, ele só é eliminado quando o foco é destruído. Por isso que a luta deles é a luta da destruição da família, do conceito de família. E por que eles não demonstram essa animosidade ou essa hostilidade contra os muçulmanos? Por que não se faz um vídeo colocando, em vez de Deus, colocando Alá? Porque o problema é o cristianismo. Independente do que a pessoa pensa ou não pensa, a declaração dela como cristã é uma afronta e gera no coração dessa pessoa a hostilidade. Além disso, embora a amargura possa ser abrigada no coração, a inimizade e a hostilidade, ela já não consegue mais ser retida no coração e ela tem que ser manifesta de uma maneira
física, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou incomodado com essa situação. Então, não basta o homossexualismo, os homossexuais eles serem reconhecidos pela justiça. Não basta eles terem direitos civis e legais. Se um casal de homossexuais hoje, reconhecidamente juntos, um deles morrer, há a divisão da herança como se ele fizesse parte daquilo. Não basta. Eles agora querem casar dentro da igreja. Mas por que eles querem casar dentro da igreja que não os aceita nesta condição? Porque é a forma deles demonstrarem a inimizade e a hostilidade que tem dentro do coração deles em relação à situação. Fale, Vinícius. Não, um dia desse eu estava comentando com meu irmão 2 episódios que nas redes sociais, até nas redes sociais, assim, tem uns emoticons com esses novos modos de família, até nos emoticons, assim, você vê. E teve um dia desse eu vendo uma reportagem e passando esse tornado aí dos Estados Unidos, e aí passou a reportagem desse novo padrão de família. Vamos, avança. Estou contando um episódio. Não, sim, mas você não precisa Então, contar assim, do não, mas tornado. no próprio tornado a notícia. Então, assim, aí eu vendo o episódio do tornado, eles apresentaram a família falando do tornado. Falei, gente, será que eu estou entendendo direito? A família, 2 homens casados e os filhos, um adolescente e 2 meninos. E passou tão rápido, e passou tão comum. Falei, gente, será que eu estou entendendo essa notícia direito? Não sei por que você está escandalizada com isso. Não, porque passou tão comum no canal. Mas é comum. Que eu falei assim, eles passaram a família falando do tornado, que assim foi tão rápido que eu falei, será que eu estou entendendo essa notícia direito? Porque eles colocou um casal masculino com os filhos falando do tornado como se fosse uma coisa assim de há muitos anos, sabe? Eu falei, gente, será que eu estou entendendo direito? O casal falando do tornado, 2 homens, um lar comum, assim. Não tem. Sabe? Eu fiquei assim, de boca aberta, assim. Eu fiquei, meu Deus. Eu fico de boca aberta e você ficar de boca aberta. Isso é mais comum. Não sei, mas hoje em dia tratado assim. Mas é normal. Tá. Depois da hostilidade e esta inimizade, nós temos o ódio. E quando nós olhamos a sociedade, a gente vê a manifestação do ódio. O ódio não é só uma inimizade, não é só um mal-estar estar na presença da pessoa, ou andar junto. Ódio. O ódio faz com que as pessoas lancem os aviões contra o World Trade Center e matem mais de 3.000 pessoas, da mesma maneira que o ódio faz com que pessoas se desloquem lá para o Vietnã e matem milhares de pessoas, e que lancem a bomba lá em Hiroshima e Nagasaki e acaba com tudo. Isso chama-se ódio. Por mais que a gente veja nos filmes americanos aquela condição dos soldados, eles sempre são soldados muito bonitos, tudo leal, as pessoas, elas são pessoas corretas, elas vão lá para acabar com a sociedade dos caras. A gente vê o evento de Saddam Hussein, ódio, mataram as pessoas dentro do nosso país, nós temos que acabar de alguma maneira. Aquela manifestação de invasão do Iraque, morte de Saddam Hussein, aquele negócio lá, foi uma manifestação de ódio americano em relação a uma coisa que foi errada, mas que foi determinada, feita contra eles. Então eu não consigo mais reter isso como ressentimento. A amargura já tomou conta do meu coração. Eu começo a demonstrar de alguma maneira que eu não estou satisfeito exteriormente, e agora eu vou pôr em prática. O ódio é um estágio dessa manifestação da ira, em que você demonstra o que você sente pelo outro e o que você quer que isso aconteça com ele. O ódio, furor contra alguém, é mencionado várias vezes na Bíblia. Rosângela, Gênesis 27, 41. Gênesis 27, 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo:
Vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Então, se você voltar um pouco no texto, você vê quando ele vem a primogenitura dele, que estava com fome, ali já rolou um ressentimento, a amargura de coração, e agora ele está querendo demonstrar o quê? O ódio dele pelo irmão. Eu vou matar. Só passar o tempo de luto do meu pai, eu vou matar. Rosângela ainda. Gênesis 50, 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Então eles agiram mal contra José, demonstraram contra José a rejeição, e o que eles esperavam no coração dele que José fizesse? Retribuísse o mal com o mal. Então no coração deles, a esperança deles era que o irmão fosse agir no mínimo igual a eles. Sebastião, Levíticos 19, 18. Não vai chegar a minha vez. Hã? Você já leu uma vez? Eu estou falando, eu estou achando tão rápido, parece que quando chegar a minha vez, eu Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E aí ele está falando sobre uma condição de pessoas maltratando, que é o mesmo contexto de 1 Pedro que nós estamos trabalhando. 1 Pedro é aquela condição, você tem que responder positivamente em relação àqueles que tu te maltratam, como Cristo fez. Então, não te vingues, não demonstre o ódio, o seu furor contra ninguém, mesmo tendo direito. Menísia, Salmo 55, 3. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Então o salmista está pedindo ajuda a Deus, porque o que ele está vendo é a manifestação do ódio, do furor das pessoas contra ele. Diene. Diene. Deixa eu escolher um. Marcos 6,19. Por isso, ai meu Deus, 18 e 19. porque João dizia a Herodes: não te permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e procurava matá-lo, mas não podia. Manifestação da ira, da erva daninha do ódio. Ela está virada contra João Batista, e a manifestação dela já tinha transplantado, já tinha transpassado tudo, ela já estava tentando matar aquela pessoa. Entendemos melhor a dimensão da má vontade e da inimizade inserida na palavra ódio quando lemos os dois textos de Gênesis que a Rosângela leu. Em todos os versículos acima citados, a palavra é associada à vingança quando objeto do ódio. Por exemplo, Esaú passou a odiar Jacó e planejou matá-lo. Os irmãos de José tiveram medo que o caçula os odiasse e quisesse se vingar do mal que havia sofrido na mão deles. Lemos no Novo Testamento que Herodes odiava João Batista e queria matá-lo. É provável que nenhum de nós associe rancor com planos de assassinato. Muitas vezes, contudo, pensamos em nos vingar de alguém que detestamos. É aquela velha frase: você vai ver,
Vingança é um prato que se come frio, ou seja, eu vou esperar passar toda a situação. Quando você nem estiver lembrando mais, aí eu vou fazer. E enquanto isso, o coração procede amargurado e cheio de ódio. Não ousamos colocar nossos planos em ação, mas sentimos uma alegria perversa em executá-los em nossa mente. E isso acontece até entre os cristãos. Então pode ser que você não põe em prática, como nós falamos lá da Suzane Richthofen, ou de José, os irmãos de José com ele, ou a condição de Caim e Abel, entendeu? Em que ele ficou lá chateadinho porque a oferta dele não foi aceita, então ele foi lá e matou o irmão dele. Período pequeno de tempo, ele desenvolveu uma amargura no coração dele, ele foi o primeiro assassinado. Mas talvez a gente não faça isso. Mas na nossa mente, nós continuamos aqui, ó. Eu odeio essa pessoa porque ela fez isso comigo. E aí, apesar de você não colocar em prática, a palavra de Deus diz que se você olhar para uma mulher com desejo impuro, você já adulterou. E isso é válido também. Se você na sua mente, você maquinou a morte, assassinato de alguém, você já assassinou a pessoa. É claro que a diferença entre um assassinato verdadeiro, real, e um assassinato na mente é muito diferente um adultério real consumado do adultério na mente. Mas perante Deus, os dois são pecado. Talvez haja uma consequência diferenciada, talvez não, eu creio que tem uma consequência diferenciada em relação a isso, mas que há consequência, há. Luísa, Romanos capítulo 12. Romanos o quê? 12. É 12? 12 o quê? 19 a 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É tão interessante que quando a gente pensa em Novo Testamento, a gente acha que porque está na época da graça, então não tem problema. É muito mais difícil ir na época da graça, não está na lei. Aquele que mentia não deve mentir mais. E no Novo Testamento? Antes, fale a verdade. Aquele que roubava, não roube mais. Novo Testamento? Antes, trabalhe para ajudar aquele que precisa. Ame a sua esposa. Novo Testamento? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, estando disposto a morrer por ela. Agora aqui, amados, não vos vingueis a vós mesmos. Ou seja, a pessoa está te maltratando, está falando mal de você, ele fala: não se vingue. Quem vai te vingar sou eu. Então é só ficar quietinho? Não. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. O que ele está falando? Divide os recursos que você com tanto suor, você granjeou, você vai dividir. Não é comendo uma pizza com uma pessoa que você ama, é dando para aquele que você não ama. Dá-lhe de comer, dá-lhe de beber, porque se fizeres isso, você vai amontoar brasas sobre a cabeça dele. E esse amontoar brasas sobre a cabeça dele é o relato de Paulo em relação a Estevão sendo apedrejado, em que Estevão sendo apedrejado, e aí nos pés de Saulo, estavam as roupas, ou seja, ele estava orquestrando todo aquele apedrejamento, e aí Estevão olha e fala assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Enquanto ele estava sendo apedrejado, e aí o mandante de tudo aquilo, o coordenador daquilo ali era Saulo. E o que Estevão faz? Em vez de desenvolver amargura, ódio, ressentimento, inimizade, cuspir na cara dele, Jesus te queima, não sei o que, e fala: Deus abençoa a vida do Paulo. O que aconteceu? Ele virou Paulo. Saulo deixa de ser Saulo para ser Paulo. A demonstração da atitude contrária do ódio é o amor.
é amar as pessoas entendendo que elas, com a sua dificuldade, elas não sabem o que estão fazendo. Cada um de vocês tem dificuldades. Cada um de vocês passa lutas. Eles não sabem o que fazem. Então eu sou um banana. Eles não sabem o que fazem. Se a definição de ser banana é ser como Estevão, é ser como Jesus Cristo, então que sejamos bananas. As pessoas elas têm tentado desenvolver uma defesa da sua honra, esquecendo que nós, como escravos, nós não temos direito a honra nenhuma. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque é Ele que vinga as pessoas. Pastor Paulo, você consegue? Estou longe disso. Mas como eu sempre digo para você, eu não estou aqui para falar do que eu vivo, mas do que eu persigo, no sentido de viver. Nós temos que perseguir a verdade do Senhor, para tentar aplicar nas nossas vidas. Toda vez que alguém te afrontar, você tem a opção de agir como Cristo ou como o mundo. Discórdia. Discórdia descreve um conflito visível ou confusão entre grupos. Então, aquele ódio, aquela ira, aquela amargura, ela não é algo mais de mim para o próximo. Como eu contaminei as pessoas que estão à minha volta, e as pessoas elas se tornaram, como é que eu vou dizer? Não é aprovado, eles se tornaram, aceitaram aquilo como verdade para elas, elas também começam a querer manifestar ódio, ira, amargura. Então você entra no contexto da discórdia. Me veio na cabeça um filme que eu vi, que é muito conhecido nos Estados Unidos, é uma rixa entre não sei quem e os McCoys, tem duas rixas. A gente lembra também do Romeu e Julieta, que é o Capuleto e não sei quem lá, entendeu? Então a pessoa ela tem uma amargura no coração, e aí ela passa para a família, e aí a família inteira ela entra naquela contenda. Então, tanto nesse caso dos Estados Unidos, como na história lá de Romeu e Julieta, como muitas famílias, as pessoas elas não se suportam a nível familiar. Só de você ter o nome da pessoa, você não aceita. Por exemplo, judeus e samaritanos. Os samaritanos, quem eram os samaritanos? Samaritanos, eles eram os judeus da tribo do norte, quando teve aquele racha lá que Jeroboão começou a tomar conta. Então aquelas pessoas elas foram levadas cativas pelos assírios para a sua terra. E o que aconteceu foi que houve uma mistura, uma miscigenação dos judeus com aqueles povos. Então eram judeus misturados. Os samaritanos eram judeus misturados. E eles olhavam para aqueles judeus da mesma maneira que Hitler olhava para os judeus. São povos impuros, nós somos a raça ariana. Quem apanhou mais? Os judeus. Mas quando eles olhavam para os americanos, quando eles olhavam para os holandeses, para os japoneses, para quem quer que seja, raças inferiores, eles desenvolveram um ódio tão grande pelo mundo, que eles ficaram cegos perante aquele líder chamado Hitler, que incitava o ódio, e ele era cristão. Hitler, ele era cristão. Tem uma foto muito conhecida mostrando ele saindo de uma igreja, talvez uma igreja luterana. E a gente vê que as pessoas, elas não ficam satisfeitas apenas em elas estarem amarguradas. Eu quero que os outros também estejam amargurados comigo. Discórdia descreve um conflito visível ou confusão entre grupos, geralmente entre facções e não tanto entre indivíduos. E por isso que falamos em brigas na igreja, rixas entre famílias. A gente vê, por exemplo, esta confusão, correta ou não correta, entre bolsonaristas e lulistas, esse conflito nas mídias. E aí o cara posta lá, você votaria em Lula para 2022? Não precisa polemizar, só diz sim, não. Para que o cara quer saber? Para que ele quer saber?
Ah, eu volto no Bolsonaro em 2022. E você? Por que a pessoa está polemizando isso? Trazendo essa polêmica. Ah, pastorado feminino. Isso é bíblico. Para que a pessoa vai colocar isso na internet? Uma enquete. Para quê? Criando o quê? Discórdia. Discórdia entre igrejas. Discórdia entre irmãos. Tanta divisão dentro do cristianismo brasileiro. Por quê? Por causa de discórdias. Eu acho que batismo infantil ele é bíblico, e se você não acreditar nisso, você não é meu irmão. Eu gosto de usar o véu sobre a minha cabeça, mas se você não usar, você é uma prostituta. Ah, eu não gosto de maquiagem, se você usar maquiagem é porque... Gente, discórdias. Cristãos andando com cristãos que muitas vezes professam a mesma regra de fé, que nós cremos em Deus Pai como o seu único Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando eu estava lá na igreja, lá onde nós fomos saídos, uma pessoa, logo que nós entramos, chegou e falou para mim assim: pastor Paulo, eu não entendo como que se traz uma pessoa de uma outra denominação para ser pastor aqui nessa igreja. E eu olhei para aquela senhora e falei assim: você crê em Deus como seu Pai, seu Criador? Creio. Eu falei: eu também. Você crê em Jesus como nosso único Salvador? Creio. Eu também creio. Você crê no Espírito Santo como nosso Consolador? Creio. Eu falei: eu também. Falei para ela: o importante não é usos e costumes, o importante é o quê? As coisas básicas, as coisas primárias do Evangelho. E nós discordamos de coisas tolas. A discórdia é sempre feia e ultrapassa os limites dos pecados intocáveis, e obviamente não é nada sutil. A discórdia é um grau extremo em que as pessoas elas se agridem abertamente. Apesar disso, eu a incluo porque muitas vezes ocorre entre cristãos que se acham perfeitos e que nunca imaginam que as suas atitudes ou palavras furiosas contribuem para a discórdia. Talvez você não sinta discórdia, mas você gera discórdia. Você cria discórdia entre pessoas. Cuidado com as postagens que você faz na internet. Você pode estar gerando discórdia entre irmãos. E para Deus isso é abominável. Você não está defendendo fé. Você está criando discórdia. Tem pontos polêmicos na palavra de Deus que eu começar a trazer aqui, a nossa pequena igreja ela racha. E para que eu vou trazer pontos polêmicos para criar discórdia entre irmãos, se nem o amor a gente consegue propagar? Nem o amor a gente consegue se manifestar em relação aos outros. E eu vou trazer pontos polêmicos para quê? Para que eu vou falar sobre calvinismo e arminianismo? Para quê? Para criar discórdia? Será que você vai ser salvo porque você acredita no calvinismo? Ou você vai ir para o inferno porque você acredita em arminianismo? Isso é mentira. Sim, vai direcionar o seu modo de viver, mas não rege a tua salvação. As descrições dessas ervas daninhas da ira não pretendem se igualar às definições dos dicionários, e também não foi minha intenção fazer distinção clara entre elas. A terminologia, o nome que a gente está dando não é importante aqui. O nosso objetivo é que entendamos que a ira guardada no peito, além de ser pecado, ela é espiritualmente muito perigosa. Ela não para por aí. Ela não para por aí. Se examinarmos bem essas ervas daninhas, notaremos a intensidade da má vontade do conflito que aumenta a cada momento que passa. Eu mostrei exatamente como se fosse uma escada ascendente de pecado ou descendente de pecaminosidade, como você assim preferir, para você ver que se você permitir que isso continue no teu coração, vai piorar. Vai piorar. Se examinarmos bem essas ervas daninhas, nós vamos poder ver a intensificação desta má vontade do conflito. A ira nunca é estática, ela nunca fica naquele momento. E passa. Ela gera coisas. É como você pegar uma bomba e jogar no lugar. Aquela bomba teve um efeito imediato de destruição física das coisas. Mas e as consequências emocionais? E o dano à natureza? Então a gente vê, por exemplo, usinas nucleares que tem problema e vaza radiação.
Parou a radiação. Acabou o problema ali? Não. Por gerações, crianças nascendo deformadas, solo contaminado, natureza que não nasce, consequências. A ira é exatamente assim. Se você não tratar dela o mais rápido possível, ela te faz amargo. Líderes eclesiásticos, eles podem ser amargos. Pastores, evangelistas, mestres, pessoas que estão ouvindo a palavra, elas se tornam amargos. A ira nunca ela é estática. Se não for cortada pela raiz, ela transforma-se em amargura, e de amargura em hostilidade, de hostilidade, esqueci, de amargura em hostilidade, de hostilidade em ódio, de ódio em discórdia. Vai aumentando. Como então lidar com a ira antes que ela produza essas ervas nocivas? Como cortar o mal pela raiz de modo que o sol não se ponha sobre ela? Nós temos 3 passos básicos, que é claro que eu não vou falar hoje. Vai deixar para o ano que vem. Vai ficar só no ano que vem. Entendeu? Por que eu não vou falar agora? Porque são 3 passos. E eu quero tratar esses passos na sequência. Então, só para citar, né? 3 passos para você ser curado Da ira. Da ira. Nós temos que primeiro levar em conta a soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Ele está controlando todas as coisas. Segundo, nós temos que pedir a Deus que nos capacite a crescer em amor. Com quem? É eu com a Rosângela? Não. É eu com quem me odeia. E terceiro, cadê o terceiro? É preciso aprender a perdoar, como Deus nos tem perdoado. Então são 3 passos, que se você começar a aplicar na sua vida, o que vai acontecer, isso vai ser um hábito para você. Você acha que Estevão, ele desenvolveu aquela benevolência ou benignidade contra aqueles que estavam apedrejando naquele momento? Ele estava lá, tiraram a roupa dele, deixaram ele peladão lá, e começaram a atacar pedra. Aí o anjo desceu do céu, com um vaso de prata, um cântaro de prata. Cântaro é mais bonito, né? Um cântaro de prata, assim, entendeu? E aquele anjo, loiro, com a barriga tanquinho, olhos azuis, entendeu? Cabelinho cacheado, entendeu? Aquelas vestes assim, brilhantes. Ele desceu assim sobre Estevão e deu aquele banho sobre a vida dele de benevolência, de amor, e não sei o quê. Ele desenvolveu isso. Talvez no tempo de caminhada dele ainda não se fala se ele foi um discípulo de Cristo, provavelmente. Ele pode ter visto a multiplicação de pães, ele pode ter visto Jesus cuidando da viúva, ele pode ter visto os discípulos, entendeu, agindo de uma maneira abençoada. E ele, quando vai agir daquela maneira, ele já tinha criado o hábito. Ele já tinha entendido todas as coisas. Então esses 3 passos, eles já estavam no coração dele, já havia sido tratado. E por ter sido havido tratado, o que ele faz? Ele reage daquela maneira. E essa cena eu sempre gosto de trazer à mente, que é a figura da pessoa morrer sendo apedrejada. Que tamanho de pedra é? Será que é a pedrinha? Será que eles pegavam um punhado de areia e jogavam assim? Quebraram ossos dele, chegar ao ponto de matar a pessoa. E quando que ele falou isso? Antes de morrer. Ele já tinha sido maculado, já tinha passado por aquele período de sofrimento, e em vez de ele dar um urro, dar um berro, dar um grito, ele fala: Deus abençoa eles, porque aquilo já estava enraizado. É claro que uma situação como essa, ela é sobrenatural, e Deus, ele concedeu a Estevão uma porção muito maior de graça para que ele pudesse ser um instrumento. Mas Cristo, a figura divina de Deus, ela não multiplicou alguma coisa que já não tinha, multiplicou algo que já existia dentro do coração dele, que era a condição do perdão em relação à rejeição. Amém? Amém. Senhor Deus, queremos agradecer a Ti por esse estudo desta manhã. Quero agradecer ao Senhor, Pai querido, pela escola bíblica do ano de 2021, em meio à situação de pandemia ou não, o Senhor, Pai querido, nos concedeu a graça de nós podermos estar juntos. É um privilégio, Senhor,
poder ouvir a tua voz, poder aprender com os teus ensinamentos. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor possa nos preparar para o ano de 2022, que nós possamos ser dirigidos pelo Senhor da Escola Bíblica Dominical, que nós possamos, Pai, nesse estudo dos pecados intocáveis, que nós possamos identificar na nossa vida, e mais do que comer peru, mais do que soltar fogos no final do ano, nós possamos ter um tempo também de meditação em relação a tudo que o nosso coração abriga, que não é abençoado perante o Senhor, Pai. Te louvamos, te adoramos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Te vejo em 2022 na Escola Bíblica Dominical, vendo os 3 passos para ir. Não precisa fechar não, calma. Não seja hostil. Amém, queridos? Deus te abençoe Paulo, avisa e te quando vai conceda tomar. graça.